Esse vídeo está sendo gravado antes do resultado das eleições de 2022. Então, eu não sei quem ganhou, eu não sei quem é o vencedor e quem será o presidente e os congressistas que vão compor o governo do Brasil. Porém, independentemente disso, quem ganhou ou quem perdeu, a pergunta que fica é: o que você e eu vamos fazer sobre isso? Então, imagina que o candidato que ganhou, os candidatos que venceram não são aqueles que você gostaria. O que você vai fazer com relação a isso? A gente tem a opção de sentar, chorar, lamentar, mas e depois? O que nós vamos fazer? Porque o governo ele pode ter uma parcela de influência na sua vida, mas não é total. A gente precisa levantar e ser o protagonista da nossa vida, o protagonista do nosso conhecimento. E é só assim que a gente pode evoluir, crescer e desenvolver como sociedade, para a gente aprender a respeitar o próximo e que eles também nos respeitem. E que sim, a democracia, como um sistema, seja a forma mais eficiente de a gente alavancar o nosso país. Mas é através do conhecimento. Então, sendo o protagonista da sua vida e do seu conhecimento, que eu quero falar o vídeo de hoje. Imagine a seguinte situação: você acordou de manhã, você se levantou, vai para o seu trabalho, chegou para sentar o café da manhã lá para sua família, você já está arrumado, e aí, acidentalmente, o seu filho ele esbarra no suco e derrama no seu terno, naquela roupa bonitinha que você preparou para ir para o trabalho. Você ficou indignado com aquilo e por isso você berrou com seu filho. Aí a sua esposa ficou zangada porque agora ele está chorando, e aí vocês discutiram também, e devido a isso, a van escolar passou e vocês nem perceberam. Pronto, seu filho agora não pode mais ir de van e você tem que levá-lo para a escola com o seu carro, fazendo com que você chegasse atrasado no seu trabalho. E aí você chegou atrasado no trabalho e esqueceu documentos importantes, que aí eram fundamentais para a realização das atividades daquele dia. E isso também fez com que você ficasse muito frustrado. Seu chefe te dá uma bronca, você se sente mal e incompetente, e aí quando você volta para casa, o seu dia foi um completo desastre. Mas vamos analisar essa história ao certo, exatamente como as coisas aconteceram. Se lá atrás, quando você se levantou e aparentemente você acordou bem, com saúde, e foi tomar o seu café, se tivesse uma reação diferente de quando seu filho derramou o suco na sua roupa, talvez o seu dia se desencadeasse de uma maneira mais tranquila ou mais suave. O que eu quero dizer com isso é que muitas coisas acontecem ao nosso redor que nós não temos controle. É inevitável, seu filho derramou o suco e você não tinha como ter controle sobre aquela situação. Porém, as coisas que acontecem dentro de nós, a gente tem controle e a gente pode ter uma reação mais favorável ou mais benevolente. Por exemplo, se quando ele derramasse suco você entendesse, é uma criança, tudo bem, eu vou me trocar, e não reagisse de maneira impulsiva. Ou seja, talvez as coisas que a gente não tem controle, a gente quer controlar, e as coisas que nós podemos controlar, a gente age de maneira impulsiva e impensada. Eu vejo muito isso na sociedade hoje em dia, e como professor eu vejo isso na sala de aula. Isso é um ato muito problemático, porque quando a gente vai para a área do conhecimento e do estudo e falar exatamente sobre esse protagonismo que os alunos têm que ter para o seu próprio conhecimento, isso causa problemas, porque o aluno não quer mais buscar a informação por conta própria. Ele quer receber, como se fosse um rei sentado no trono e sendo alimentado ali uma vez ou outra, abrindo a boca e falando. Se pudesse falar, mastiga até para mim e faça a minha digestão, por favor. Mas o conhecimento não é assim, não é por osmose, não é porque você tomou uma pílula, não é porque você dormiu pensando. Você precisa começar um processo investigativo. Então, aprender é fazer um processo de investigação buscando o resultado que é o saber. Assim que você vai conseguir aprender. Eu estou querendo contar tudo isso para relacionar que eu vejo nesse momento, o país vivendo situações muito extremas, pessoas se odiando
pessoas desfazendo amizades, pessoas até da própria família brigando com relação a visões que eles têm de opiniões políticas e ideologias, e sobre si próprias não estão fazendo nada, como se ou o governo ou alguém tivesse total responsabilidade em te fazer prosperar ou se desesperar. Então, eu queria muito com esse vídeo trazer esse pensamento reflexivo para você. Esse pensamento de que você precisa buscar o próprio conhecimento. Existe um vídeo que eu até vou colocar o link na descrição, ele é em inglês, né, de um homem chamado Prince E.A., que ele fala sobre a famosa música em inglês. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Esse vídeo ele é muito legal, a explicação que ele dá, e eu queria muito que vocês assistissem após assistir esse meu vídeo aqui. Ele fala inicialmente row your boat, então ele está falando para você remar o seu barco, né? O seu barco rodando a representatividade do seu corpo. Você, com as suas forças, vai lá e gera uma atitude. E ele fala gently down the stream, então gentilmente pela correnteza. Então você vai fazendo uma coisa, gente, não é uma força, uma coisa bruta, você vai fazendo com gentileza, gentilmente ou com tranquilidade, né? O desespero e a ansiedade só causam o caos mental. Então é importante a gente saber descansar, a gente saber repousar e ficar tranquilo nessa área da busca do conhecimento. E ele diz, merrily, 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 merrily. Ele fala 4 vezes dando muita ênfase, que é alegremente. Merrily significa alegremente. E completa com life is but a dream. E ele fala, vida é apenas um sonho. E aí, claro, a gente entra em conceitos mais espirituais. Eu não sei o que você pensa sobre o que acontece conosco após a morte. Eu tenho as minhas visões baseadas em valores cristãos. E eu acredito que o que nós fazemos em vida, elas são muito importantes. E a grande pergunta, que todo mundo já sabe que vamos morrer, então é que legado nós vamos deixar? Que legado nós vamos deixar para os nossos amigos, familiares e os nossos filhos? O que a gente vai deixar para eles? Essa é uma grande pergunta e uma questão. Você quer ser conhecido como aquela pessoa que é ignorante, que nunca gostou de ler, que detestava livros, que era a famosa massa de manobra? Ou você quer ser aquela pessoa que buscou conhecimento, que conseguiu vencer suas barreiras, mesmo uma sociedade imediatista que vídeos têm que durar somente 10 segundos ou 30 no máximo, senão não podem ser assistidos. Livros têm que ser super curtos e resumidos, não podem falar de temas complexos, ou pelo menos se falar deles tem que ser de uma maneira bem específica e curta. E você quebrou essas barreiras, e você investigou, você estudou, e você aprendeu. É claro que os professores são importantes, mas você fazer esse processo investigativo por conta própria, ele é um fundamento base do conhecimento. Os professores vão te ajudar muito, mas e se ao invés de você chegar numa sala de aula e sem saber nada, esperar o professor dar informação, se você fizesse o contrário? Você já estudasse o tema da aula antes em casa, e aí quando chegasse na aula, você sim ia chegar com o professor e ia poder tirar dúvida. A gente ia usar a sala de aula não como aquele momento de aprender, mas de tirar dúvida. Porque você fez tudo em casa, você estudou, você leu, você se preparou. E quando chegou o momento daquele conteúdo, você pôde, opa, ele está falando de algo que eu vi, que eu li. Agora eu tenho dúvidas e a gente pode trocar informações. Isso é mágico, isso é o conhecimento acontecendo na sua essência e é muito eficiente e produtivo. Bom, eu queria com esse vídeo de hoje trazer esse conceito de protagonista do seu conhecimento e o protagonista da sua vida. Não se desespere, não fique ansioso e vamos trabalhar sem preguiça, porque preguiça é pecado. Eu fico por aqui. Kisses, kisses, hugs, hugs. Be sharp.